no conceito religioso da época, que era dominado pelo judaísmo. Sabia disso, Márcio? Na época de Jesus era dominado pelo judaísmo. E o judaísmo era dominado pelo Império Romano, porque o Império Romano era um império que lutou contra Israel, venceu e colocava impostos pesados. Não, eu estou vendo. Jesus eu vejo lá, os judeus. Exatamente, os judeus dominados pelos romanos, é isso? Jesus pregando. Exatamente. Porque Jesus veio trazer uma religião diferente. Jesus veio trazer uma religião que falava coisas contrárias ao judaísmo. E o judaísmo era dominante na época. Então, quando Jesus morreu, ele tinha centenas de discípulos. Tinha os 12 apóstolos. Ainda ele vivo fala dos 70 que ele dissipou lá para pregar o evangelho, os 70 mais os 12. Então, quando ele morreu, tinha centenas de discípulos. E pegaram Estevão, tipo assim, pegaram para a cruz, né? Pegaram Estevão para a cruz. E lendo o texto aqui, fala assim: olha, e ouvindo ele isso, porque Estevão estava falando contra a idolatria dos judeus, eles ficaram irritados contra Estevão. Ouvindo isso, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Então Estevão estava expondo a religiosidade falsa dos judeus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com uma grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, contra Estevão, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu quero falar de Saulo hoje. Saulo, ele era um cidadão originário da Turquia, e provavelmente seu pai era romano. A palavra de Deus fala que ele até comprou a cidadania romana. Então Paulo, ele era Paulo de Tarso, da Turquia, foi estudar religião, fazer tipo um seminário em Jerusalém. E lá ele era um judeu, como se fosse um judeu, e ele começou a perseguir os cristãos. E Paulo, ele era discípulo de um rabino chamado Gamaliel, um dos maiores do judaísmo na época. E é muito interessante falar que essas pessoas que prenderam Estevão colocaram as capas, as roupas de Estevão aos pés de Saulo, porque Saulo era um cara importante. Saulo, ele era um perseguidor de judeus. Saulo, ele era um cara que conhecia muito inteligente, influente, filho de família rica, discípulo de Gamaliel, um dos principais rabinos, e ele perseguia cristãos. Ele queria matar cristãos. Nós vamos ler mais aqui adiante, olha. Apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu, E o 8, capítulo 1 fala, olha, também Saulo, ele consentiu na morte dele. Então o que é? Saulo concordou, Saulo aprovou. E o fato deles ter levado a roupa de Estevão, as capas de Estevão para os pés de Paulo, de Saulo, significa que Saulo participou daquilo. Ele participou da morte de uma pessoa. Você consegue imaginar você consentindo na morte de alguém? Alguém perguntando para você assim: nós temos ali a irmã Magda, você fala assim, vamos matar a irmã Magda? Aí você fala assim, vamos matar ela a pedra. Vamos matar a irmã Márcia? Vamos matar ela na pedrada. Você concorda comigo que isso é algo terrível? Isso é algo abominável? Isso é algo animalesco? Isso é algo diabólico e diabrado? Concorda comigo? Esse era Saulo. E continua falando aqui, olha, no 8: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém,
e todos foram dispersos da terra, da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos resistiram e ficaram. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E aí vem falar de Saulo de novo. E Saulo assolava a igreja. O que é assolar, irmão? Assolar é pegar pesado. Assolar, imagina se você dá uma esfolada no seu filho quando ele faz a coisa errada, aquela chinelada. Assolar é perseguir, assolar é matar, é prender, é dar chibatada. Naquela época dava chibatada, dava chicotada, dava varada, amarrava a pessoa no tronco com correntes, crucificava. Jesus não foi o único crucificado, vários cristãos depois dele foi crucificado. Então Paulo, ele assolava, ele perseguia, ele destruía a igreja, ele entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então ele prendia homens, prendia mulheres, deixava os filhos sem pais, ele batia. E a prisão antigamente não é igual às nossas prisões, que ainda são muito boas. As prisões antigamente era algo quase medieval, né, irmãos? Era buraco na parede com grade, às vezes era debaixo da terra, às vezes corria o esgoto dentro da prisão. Quando Paulo ficou preso, ele ficou preso dentro de uma prisão que era debaixo da terra, e o esgoto vamos dizer assim, da delegacia onde ele estava, ele corria pela cadeia. Não tinha vaso sanitário, esgoto dentro da cadeia, então eles faziam xixi e cocô no meio, lá onde eles estavam. Paulo pegava pais de família, pegava mães e colocava dentro dessa prisão, fria, gelada, fedendo. E aí continua o texto e fala: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, no meio dessa perseguição, porque depois que Jesus morreu, passou-se alguns anos e relatando a morte de Estevão, a Bíblia fala que veio uma grande perseguição contra os cristãos. Uma perseguição encabeçada por Paulo, fazendo isso que nós vimos agora, perseguindo, arrastando, amarrado em cavalos, acorrentados, chicoteados, presos. Essa era a vida do cristão naquela época. Paulo, ele era um dos principais, ele encabeçava. Nós lemos aqui agora que na morte de Estevão jogaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo. Então, o que nós sofremos às vezes no emprego, na família, ou nós sofremos na escola, no colégio, na faculdade, isso não é de agora, isso não é novo. Às vezes você enfrenta na sua casa a perseguição porque você é cristão, uma discriminação. Então, isso é a nossa história como cristão. É a nossa história que, como se fosse um DNA de ser perseguido, de ser chicoteado, de ser injustiçado, de ser maltratado, mal falado, evitado. E muitos perderam a vida, assim como hoje, por exemplo, os missionários que pregam para a igreja perseguida, na Ásia, na África, na China, estão sendo mortos, estão sendo expulsos. Às vezes nós vemos relato pelo site Portas Abertas de aldeias na África, que o povo tem que sair correndo para a selva, para o mato, correndo o risco de ser comido por um animal selvagem, porque os guerrilheiros da região queimam as suas casas, queimam as suas aldeias cristãs, queimam as suas igrejas, e esses cristãos fogem. A Universal, teve um episódio desse recentemente. Na China, muitos cristãos têm que, cada um guarda uma folha da Bíblia, para no dia da reunião, que é escondido, às vezes em cavernas, para não ver uma Bíblia sendo transportada, cada um leva a sua página da Bíblia para ser lida. Cristãos na Coreia do Norte, eles têm que se reunir escondidos. Missionários entram disfarçados de executivos, de profissionais de alguma empresa,
para poder pregar o Evangelho. Há um tempo atrás, o Boko Haram, que é uma unidade terrorista do Estado Islâmico, ele dizimou o norte da África. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Matavam os homens, estupravam as mulheres e levavam as meninas, as filhas, para serem escravas sexuais dos guerrilheiros. Perseguição aos cristãos. Nós vimos há pouco tempo, não tem muitos anos, o Estado Islâmico decapitando cristãos numa praia, cortando as suas cabeças, estuprando as suas mulheres, sequestrando seus filhos para a guerrilha, atentados na Europa, em igrejas. Então o cristão ele é perseguido porque a palavra da cruz, do amor, a palavra da salvação, ela incomoda o inferno, ela incomoda aqueles que estão a serviço de Satanás. Então eles se sentem aqui como esses homens. Nós ouvimos aqui, olha, que eles rangiam os dentes. Rangiam o dente de raiva. O cara tinha tanta raiva de Estevão que eles rangiam os dentes, que eles tampavam os ouvidos e gritavam de ódio de Estevão, por causa da palavra da cruz, por causa da palavra de Deus. E como eu disse, Jesus veio pregando uma coisa diferente do judaísmo. Ele veio pregando amor ao próximo. Um dos primeiros mandamentos: amar o teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. E Jesus veio enfrentando, e isso causou raiva, causou ira, revolta, a ponto de matar uma pessoa a pedrada. Foi o caso de Estevão. Irmãos, essa é a nossa história. Só mudou a modernidade. Hoje você não é mais apedrejado, mas você muitas vezes é evitado ou discriminado. Muitas vezes você é mal falado. Muitas vezes naquela rodinha de conversa fiada do emprego, os homens falando besteira, falando pornografia, quando você chega, você é motivo de chacota. As mulheres na rodinha da fofoca ou de alguma outra conversa que não convém a você, quando você chega, molinhos, dispersam, te evitam. Na família, as pessoas te evitam, te discriminam. Só está mais moderno, Não tem mais ninguém sendo apedrejado, talvez não por pedra, mas por palavras, por atitudes, e machuca tanto quanto uma pedra. E Paulo é o sujeito que está no meio disso aí. Irmãos, o difícil é crer que esses Saulos da nossa vida vai se converter. Porque às vezes a gente canta tanto, vou passar para a prova, como é que é? Dando glória a Deus. Quem te viu na prova e não te ajudou. A gente quer tanto que as pessoas sejam punidas por Deus, que Deus se levante para punir essas pessoas, e nós esquecemos de amar essas pessoas. Nós esquecemos de entender que elas são como Saulo, movidos de ignorância. Saulo era um cara muito inteligente. Ele tinha pelo menos as duas faculdades, vamos dizer, entre aspas, da época. Estudou com Gamaliel. Gamaliel era um rabino dos mais inteligentes do judaísmo. Ele era inteligente, mas era ignorante. Inteligência não significa sabedoria. Ele era ignorante. E Paulo consentiu na morte e na prisão de cristãos. E muitas vezes a gente fica olhando essa situação que a gente vive, e a pandemia revela tantas coisas, de convivência em família, que muitas vezes a gente esquece de amar. A gente esquece de olhar para a pessoa e pensar: ele é ignorante. Ele é uma pessoa ignorante. Ele, talvez de origem, nosso país é católico, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas nem todo mundo tem Jesus no coração. Todo mundo já ouviu falar do cristianismo, mas nem todo mundo vive o cristianismo. E Paulo, ele é um exemplo tão vivo disso. E continua no capítulo 9, capítulo 8 vai falar, que Paulo estava descendo a lenha na igreja, descendo a lenha dos crentes. E os crentes estavam penando na mão de Paulo, sofrendo, famílias divididas, famílias destruídas, filhos abandonados.
casas queimadas, casas destruídas, objetos roubados, pobreza, miséria, e Paulo detonando a igreja, Paulo acabando com a igreja. E aí vem o capítulo 9, eu queria que você abrisse em Atos capítulo 9. Para nós, o nosso pensamento humano é o mais improvável das coisas. Porque o normal é a gente tentar quem te viu na prova e não te ajudou, quando você não quer, não sei o que lá, vai se arrepender. Mas aí Deus é ao contrário, Deus é diferente. Deus olha a todos com amor e a todos dá a chance de salvação. Então nós vamos ver aqui no capítulo 9, começa assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E veja bem, ele pediu cartas para Damasco, uma cidade próxima de Jerusalém, para as sinagogas, que eram tipo as igrejas da época, a fim de que se encontrasse algum daqueles da seita, chamava de seita, homens ou mulheres, irmãos, ele não distinguia homem ou mulher, para ele tanto faz, conduzisse preso a Jerusalém. Igual imagina você está andando no centro da cidade, você foi lá no meio da pandemia fazer uma compra, você está lá no meio da cidade, a polícia te pega e te leva preso, sem você poder avisar seus filhos, seu marido, te leva preso porque você é crente. Você simplesmente sumiu, Márcio, você saiu, sumiu, não voltou mais para casa. Depois de muito tempo, talvez alguém vai descobrir, cadê ele? Ah, está presa. Por quê? Porque ele é crente. Sem sentimento nenhum. Era isso que ele fazia. O que é? Ele pediu, é um pretexto, tá, irmãos? Era uma desculpa que ele arrumou. Me dá algumas cartas, algumas indicações, algumas orientações, algumas instruções para me levar para as sinagogas judaicas lá de Damasco, e uma autorização, que se no meio do caminho encontrar com algum crente, eu trago ele preso para Jerusalém. E lá foi ele, que aqui fala assim, olha, a fim de que, no 2, pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, ou seja, com a desculpa, vai que, se encontrasse algum daquela seita no caminho, levasse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Pensando que era Deus. Interessante, porque o judeu acredita em Deus, o Criador, não acredita em Jesus, o Filho de Deus, ele acredita em Deus, o Criador. Então ele fala: quem é, Senhor? Pensando que Deus estava falando com ele. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, assustado, desesperado, apavorado, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse do Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vinha ninguém. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém. Girando pela mão, o conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Irmãos, um homem que mata pessoas, prende mães, assassina pais de família, ficar 3 dias cego, sem comer e beber, ele pensa na vida. O cara ficar 3 dias total jejum, cego, depois de ver uma grande luz e ouvir a voz de Jesus, ele pensa na vida.
Mas às vezes a gente não pensa dessa maneira. E é muito difícil quando a Bíblia fala que você orar pelos seus inimigos, né? Para você, se você está orando pelos que te fazem bem, que bem você faz. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Eu imagino que tinha muitas pessoas orando por Saulo, porque a Bíblia nós acabamos de ler que ele saiu assolando a igreja, mas os apóstolos permaneceram, pregando o Evangelho. Eu acredito que tinha muita gente orando por Saulo. Mas quem que são esses inimigos? Quando vocês falam que nos perseguem? Pessoas que falam mal, que nos tratam mal, pessoas que te tratam mal por ser crente. Às vezes você chega numa rodinha e as pessoas param de conversar porque não pode falar besteira na sua frente. Às vezes as pessoas falam que a Bíblia foi escrita por homens, que a igreja é ladrão, o pastor é ladrão, né? Fala que não vai dar dinheiro para a igreja, que o pastor está roubando dinheiro da igreja. Nossa, eu escuto tanto. Você escuta muito isso? Eu também. Quando eu fui consagrado pastor, falaram comigo assim: então você vai parar de trabalhar, né? Você vai ficar rico. Falaram isso comigo, você acredita? Então isso é um tipo de perseguição. E vim da minha irmã que é batizada. Isso acontece, é um tipo de perseguição. Não é nem perseguição. Eu acho que é um pouco de perder a É um fé. pouco como Saulo, tem conhecimento, mas é ignorante em certas coisas. Perder a fé, perde a fé também. Mas tem muitas pessoas que elas estão muito perseguidas pelo Evangelho. Na família tem pessoas muito ignorantes. Essa palavra é para muitas situações. Pessoas, às vezes um filho ou uma filha se converte num lar espírita ou num lar católico, eu já vi muito, e pela própria mãe ou o pai ele é discriminado, ele é maltratado. Então são pessoas que têm conhecimento, mas são ignorantes. E situações, às vezes dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão, com o colega de trabalho, nós nunca pensamos como Deus pensa, para a luz alcançar essa pessoa, para a luz de Jesus ir de encontro a essa pessoa, para tirar dos olhos as escamas, para ela ver a luz, ver Jesus e mudar a sua vida. Porque quem via Saulo antes de ser Paulo arrastando as pessoas, prendendo e matando por causa do Evangelho, muitos, a maioria, nunca ia pensar que ele ia se converter. Você vê um cara na rua perseguindo crente, matando, prendendo, nunca você vai pensar que ele vai se converter. Mas Jesus é diferente, porque Jesus quer salvar a todos. Até meu marido já falou uma vez para mim: nossa, você está muito radical, você está muito fanática, você está muito. É desse jeito. Isso é um tipo de perseguição. Mas Jesus é diferente. As coisas com Deus são diferentes. Então por isso que nunca a gente pode se entregar a uma situação dessa e nem ser levado por essa situação. Porque até aquele que te persegue, Jesus um dia pode alcançar. E eu tenho certeza que pessoas estavam orando por Paulo antes, Saulo, né? Agora imagine a situação difícil, o camarada pelas ruas de Jerusalém, arrastando pessoas para prender, para matar, e alguém orando por ele. É racional um negócio desse? Racional não é. É só por Deus. É só Deus pôr isso no nosso coração. É só assim que a gente consegue. Você orar por alguém que fala mal da igreja, que fala mal de pastor, que critica a igreja, que critica dízimo e oferta, chama pastor de ladrão, fala que você é fanático, fala que você é pior de igreja. É só Deus para pôr no seu coração. E essas pessoas, quando elas se convertem, que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 12. O meu prazer de estar na igreja é muito grande. É o mesmo prazer e alegria que eu tenho de ir na casa de minha mãe e ver meus irmãos. É a minha família. É a mesma coisa de prazer que eu sinto de conhecer. É a mesma coisa
Agora, essa pandemia fica meio difícil, mas a gente faz isso mesmo. Né? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, isso, fala uma coisa interessante, porque a história de Paulo, ele passa por essa situação toda até se converter, até que Jesus o chama, muda a sua vida. E eu vou ler um texto aqui que é um assunto muito conhecido no meio evangélico, sobre o espinho na carne. E 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala assim, olha, do 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muitos pastores, eu já vi muitas pregações falando que esse espinho na carne de Paulo, ele era uma enfermidade. Já ouvi pessoas falando que Paulo não se casou, então ele era apaixonado por alguém, mas não podia se casar por causa do ministério. Mas eu, para mim, acho que o espinho na carne de Paulo era todas as noites, quando ele se deitar, ele vê o rosto das pessoas que ele prendeu e matou. E quando ele fala que o mensageiro de Satanás ia esbofetear a cara dele, é Satanás fazer igual no livro de Jó, quando ele ia no meio dos filhos de Deus, diante de Deus, acusar a Jó. E Deus permitiu que Satanás ia lá e acusava, o mensageiro de Satanás acusava Paulo das mortes. Remorso, arrependimento, culpa. Mas mesmo assim, Paulo continuou pregando o Evangelho e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então Paulo nos ensina primeiro uma coisa, que ninguém é inalcançável por Deus, que ninguém é tão ruim que Deus não possa mudar a sua história. Ele nos ensina a segunda coisa, que o mais improvável de tudo é que nós devemos pensar que alguém pode ser alcançado sim. Orar pelas pessoas que nos perseguem, orar e crer que eles podem mudar. E a segunda coisa que Paulo nos ensina na trajetória da sua vida é que, por mais coisa errada que a pessoa tenha feito na vida dela, por mais pecado que tenha cometido, por mais vida louca que tenha sido, por mais mal, coração ruim, mesmo que tenha lembranças, mesmo que essa maldade gere consequências na vida da pessoa, como ele tinha esse espinho na carne, mesmo que traga consequências horríveis, a trajetória com Cristo deve continuar, a caminhada com Cristo deve continuar. Mesmo que o passado venha trazer coisas terríveis, que você se lembre de vez em quando, Deus está sempre renovando a nossa mente, está sempre renovando a nossa fé, sempre renovando as nossas forças. Porque Paulo está falando aqui, olha, vem aí um mensageiro do capeta, do diabo, de Satanás, do inferno, para me dar tapa na cara, mas eu todavia continuo pregando o Evangelho. Porque Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então Deus está falando com Paulo, olha, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza é essa. A minha graça vai te sustentar, a minha graça vai te levar num lugar mais alto, a minha graça vai sobrepujar isso que traz tristeza para a sua vida. Deus falou com ele, olha, a minha graça vai fazer uma transformação na sua vida. Então a história de Paulo nos traz isso, irmãos. Ninguém é inalcançável por Deus. Deus vai alcançar a quem permitir. Se a pessoa permitir, Deus vai alcançar. Se a pessoa abrir o seu coração, Ele vai alcançar. Pode ser um assassino como Paulo. E mesmo que você tenha sido uma pessoa terrível, você que está assistindo aí agora, seu passado não importa mais, mesmo que venham lembranças do seu passado, você tem que pensar que o seu futuro com Deus é maior do que isso.
O seu futuro com Deus é mais importante. E fazer como Paulo, continuar, caminhar, seguir. Porque senão Paulo não tinha feito isso tudo que ele fez, né? Você começa a ler as cartas de Paulo, você pensa que esse cara é um super-homem do Evangelho. Camarada, até cobra picou a mão dele e não morreu. O cara sobreviveu ao naufrágio. Ele foi preso e anjos abriram as portas da cadeia. Ele teve para ser morto várias vezes e Deus o livrou. Porque ele continuou, tinha um espinho na cara, tinha lembrança de tantos homens que ele matou e prendeu. Talvez, irmãos, é provável que enquanto ele estava tendo essas experiências, ainda tinha gente presa lá de quando ele prendeu, porque ele não conseguiu libertar pessoas. Imagina o homem viver com essa lembrança. Mas ele continuou, ele caminhou. Até chegar ao ponto dele falar: olha, completei minha carreira e guardei minha fé. Então é caminhar, irmãos, é caminhar, continuar com Cristo. Pau está quebrando nas costas aí, chicotada está comendo, mas é caminhar. Lembra de Paulo, é caminhar. Eu acho que ninguém que está me vendo aqui, ou vocês que estão aqui hoje, matou alguém. Isso é, né? E ele mesmo assim, ele caminhou com Cristo. Ele não desistiu e ele caminhou. E Deus fez grandes milagres através da vida dele. Deus mudou a vida de muitas pessoas e muda a nossa. E quando você lê os evangelhos de Paulo, você é mudado. Então é caminhar, irmãos, e crer que qualquer um pode ser alcançado por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido, muito obrigado pela sua palavra, meu Deus. E nos ensine, Pai, a orar por aqueles que nos perseguem. Nos ensine, meu Deus, a suportar as provações, a suportar, meu Deus, e não desanimar. E nos ensine também, meu Deus, que apesar do passado de cada um que está assistindo, apesar do passado, meu Deus, do que quer que tenha sido feito, a caminhada com o Senhor, ela se renova a cada dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E mais nos importa, meu Deus, olhar para a cruz, olhar para o caminho, do que olhar para trás. Mas nos importa, meu Deus, é mais proveitoso olhar para frente, caminhar com Cristo, do que olhar para trás. Tira as escamas dos nossos olhos, meu Deus, para que possamos ver a luz de Cristo e que todos os dias ela mude a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém.